Seja bem-vindo ao canal Seriando Séries. Hoje vamos resumir a série Al-Arabi School for Girls da Netflix. Marian estuda na escola Al-Arabi apenas para garotas. Ela e a sua melhor amiga Dina acabam sendo vítimas de bullying da garota mais popular da escola e suas amigas. Layan provoca Marian no ônibus da escola dizendo que ela se parece mais com o garoto e as provocações seguem durante o trajeto. Numa oportunidade, Layan foge do ônibus escolar para se encontrar secretamente com o seu namorado e Marian a vê fugindo. Enquanto isso, na escola, uma nova aluna é apresentada à turma. Nof possui um visual diferente, é introvertida e, por ter sido expulsa de outra escola, precisa se manter na linha e ficar longe de problemas. Na saída da escola, Layan consegue entrar no ônibus e Dina a ouve contando a Hania que pretende fugir novamente na quarta-feira para ver o namorado. Dina imediatamente tenta contar a Marian a fofoca, mas ela não dá muita atenção. No outro dia, na aula de basquete, Layan acerta propositalmente a bola em Marian e a provoca na frente de todos. A professora a coloca no banco de reservas pela sua atitude e a Layan fica completamente furiosa. Como resposta, no vestiário, Layan provoca novamente Marian e induz que a garota a está assediando, o que obviamente é mentira. Logo, todas as garotas do vestiário ficam do lado de Layan e condenam Marian por algo que ela não fez. No pátio da escola, triste pelo que aconteceu, Marian conta tudo a Dina. A amiga acaba contando então sobre o plano de fuga de Layan e Marian decide contar à diretora da escola sobre isso como forma de vingança. A diretora tenta repreender Layan, mas como o pai da menina tem poder e influência sobre a escola, Layan não sofre nenhuma punição. Layan fica furiosa por saber que foi dedurada e tenta descobrir quem contou o que aconteceu para a diretora. Logo, ela descobre que foi Marian a responsável. Layan, Hania e Rukaya armam uma cilada para Marian, a espancam até que a menina bate a cabeça no chão desacordada. Nof encontra Marian desacordada e então ela acaba sendo hospitalizada. Logo depois, a escola interroga as meninas para saber quem cometeu essa violência, mas ninguém acaba dizendo nada. Acabamos descobrindo então que Nof viu tudo o que aconteceu, mas Hania a ameaça para que ela fique calada. A escola convoca então todas as meninas para ver se Marian ou outra pessoa conta a verdade sobre quem bateu na garota. Layan acaba confessando que foi ela quem bateu em Marian, mas que apenas fez isso para se defender do assédio e conta o que aconteceu no vestiário. As outras meninas confirmam a história de Layan, fazendo Marian se sentir humilhada na frente de todos. Nem mesmo a sua mãe acredita nela e a garota entra em profunda tristeza. Marian vai à psicóloga e agora precisa tomar remédios contra a ansiedade e acaba escrevendo no seu diário todos os seus sentimentos. Dina acaba se afastando de Marian por também não acreditar nela e a Layan continua provocando a menina, o que a faz tomar a decisão de se vingar. Marian aciona o alarme de incêndio e quando todos estão no pátio da escola, alguém envia um áudio com Layan e as suas amigas falando mal da professora de educação física. Marian diz a Nof que sabe que ela viu a agressão, mas ficou calada. Em sua defesa, Nof diz que não poderia correr riscos. As três amigas sofrem então uma punição, tendo que prestar serviços comunitários na escola. No auditório da escola, Nof tem a chance de dizer algumas verdades a Layan na frente de todos e a humilha. Enquanto isso, Layan e suas amigas tentam descobrir quem vazou o áudio delas. De volta à aula de educação física, Nof diz por que não pôde contar o que sabia, explicando que ela hackeou a escola em que estudava para roubar as provas e dar aos alunos, e por isso não poderia mais ser expulsa de outra escola, se metendo em confusões. Na seletiva de futebol, Marian acerta uma bolada em Layan, fazendo ela ficar furiosa e a professora defende Marian, dizendo que não foi de propósito. No vestiário, as três amigas especulam quem as está tentando sabotar e Hania confessa que viu Nof espionando enquanto elas batiam em Marian. As três ameaçam a irmã mais nova de Nof para tentar fazer com que a garota confesse que foi ela quem vazou a conversa, mas ela se defende dizendo que sabe que não seria inteligente desafiá-las. A sensação de impotência e o instinto de defesa para com a sua irmã mais nova faz Nof ir até a casa
casa de Marianne para propor que elas deem uma lição no trio. Quem sabe assim elas possam parar de agir com crueldade. Marianne revela que foi ela quem divulgou o áudio e que isso era apenas o início dos seus planos de vingança. Enquanto isso, Dina se ilude achando que pode ser amiga de Layan. Marianne tenta alertá-la de que na verdade ela só está sendo humilhada pelo trio, mas Dina não dá ouvidos. As garotas da escola se preparam então para o evento cultural e depois de se trocar, Dina é humilhada publicamente por Hanya, Rukaya e Layan, que acabam pregando uma peça nela. Dina então reconhece que agiu errado e se junta ao plano de vingança de Marianne. Porém, Noaf vê Dina com desconfiança por ela ser volúvel e não gosta de Marianne ter contado tudo a Dina sem falar com ela antes. À noite, ainda na escola, Hanya e Layan se encontram com seus namorados enquanto Rukaya se sente rejeitada pelas amigas. Marianne e Noaf criaram então um perfil fake para fingir estar interessado em Rukaya e o plano era fazer esse perfil expor a garota. O perfil fake pede fotos de Rukaya sem o véu, o que para a cultura árabe é algo muito errado, e a garota cede. Enquanto isso, Noaf faz a inspetora da escola ir atrás de Layan, Hanya e seus namorados secretos. Dina consegue então flagrar os casais tirando uma foto deles. Logo, Noaf posta a foto de Rukaya sem o véu publicamente e toda a escola imediatamente a condena como uma pessoa vulgar, o que é algo completamente humilhante e traz desonra para a garota. Desonrada, a mãe de Rukaya impede então que ela volte para a escola. A inspetora avisa então para as meninas que Rukaya não voltará e comenta que é isso que acontece com garotas que abandonam os seus valores. Layan rebate dizendo que ninguém se importava com os valores do cara que postou a foto dela. Dina se sente culpada por Rukaya não voltar à escola e questiona se essas atitudes não fazem delas iguais a Layan e suas amigas. Marianne diz que o erro foi de Rukaya por se expor e pretende continuar com o plano, pois só será suficiente quando todas pagarem. Dina e Marianne acabam discutindo. O namorado de Hanya segue Noaf no Instagram e quando Hanya descobre, vai tirar satisfações com a garota. Dessa vez, Marianne discute com Noaf por ela estar chamando atenção demais para elas e isso poderia atrapalhar o seu plano. Noaf questiona ter que pedir autorização para fazer o que ela quer e acaba desistindo do plano. Dina tenta convencer Marianne de que ela foi muito dura com ela e Noaf, mas Marianne está inflexível e diz que não precisa delas. Marianne é escolhida para o time no lugar de Layan, o que deixa a garota furiosa. No vestiário, Layan rouba o diário de Marianne e, além de ler em voz alta as confissões conturbadas da menina, acaba espalhando as páginas do diário por toda a escola, fazendo Marianne parecer uma aberração. Por um instante, Marianne se arrepende de ter maltratado as suas amigas e tenta desistir do plano. Mas, diante de tanta humilhação, Noaf e Dina decidem ajudá-la novamente. Noaf invade o celular de Layan e tem acesso às suas mensagens. As meninas estão agora prontas para colocar em ação o seu plano na viagem da escola. O irmão de Layan guarda uma arma no carro e o pai de Hanya, além de alcoólatra, não é muito compreensivo. Na viagem, Marianne troca Noaf de quarto sem ela saber e a coloca no quarto com Hanya e Layan. Isso deixa Noaf furiosa com Marianne, que continua priorizando o seu plano sem comunicar às amigas sobre as suas decisões. A notícia de Noaf dividir o quarto com Layan e Hanya não agrada em nada as duas amigas. Chateada com Marianne, Noaf se isola e vai para a piscina do hotel. Lá ela encontra com Layan, que fica distante. Enquanto isso, um homem bem mais velho se aproxima e tenta abusar de Noaf, que acaba sendo salva por Layan. A inspetora encontra as duas meninas e Layan incentiva Noaf a denunciar o que aconteceu. Porém, Noaf decide não fazer nada, pois sabe que o homem não vai ser punido, o que deixa Layan completamente indignada. Marianne vê as duas voltando da piscina e pergunta se Layan fez algo com ela. Noaf se irrita e vai para o quarto sem contar o que aconteceu para as suas amigas. Marianne descobre nas mensagens de Layan que ela e Hanya se encontrarão com os namorados à noite e ela pede para que Noaf descubra aonde
onde elas irão. Depois de ter sido salva por Layan e ainda chateada com Marian, Noaf desativa o acesso ao telefone de Layan, o que deixa a Marian completamente confusa. No jantar, Noaf diz a Marian e Dina que depois de passar um tempo com as duas, acha que as garotas não são tão ruins assim e confessa que desativou o acesso ao telefone de Layan. Marian se enfurece e as duas discutem. Noaf tenta convencer as suas amigas que Layan tem um lado bom, mas Marian continua relutante. Dina também fica chateada por Marian estar irredutível e Noaf desabafa dizendo que Marian só se importa com ela mesma e o seu plano, deixando as suas amigas de lado. A garota vai embora então para o seu quarto. Solidária ao que aconteceu com Noaf, Layan não deixa Hania zoar com a garota e a convida para ir à festa com elas. Noaf aceita o convite e as três saem então escondidas. O namorado de Hania dá em cima de Noaf e as duas acabam então discutindo, fazendo com que Hania peça para Noaf ir embora. Enquanto isso, Marian avisa a inspetora que Layan e Hania fugiram. Dina avisa Noaf e ela diz que está com as duas na festa. No banheiro, Noaf avisa a Layan que a inspetora está atrás dela e as três tentam voltar para o quarto antes de serem pegas. Hania não chega a tempo e acaba levando a culpa sozinha. Noaf fica ainda mais chateada com Marian. Em casa, o pai de Hania bate na garota pelo que ela fez na viagem, o que deixa Marian bem satisfeita. Na escola, Noaf e Dina ficam longe de Marian e Noaf agradece por Hania não ter dedurado ela. Já Hania reconhece que não é desleal e que o namorado é mesmo um babaca. Layan convida Dina e Noaf a se sentarem com elas. Marian, ainda mais furiosa e determinada em seu plano, parte para o último ato de vingança e o mais cruel de todos. Em casa, a vida de Layan não é tão fácil com os seus irmãos, que são bastante controladores. No outro dia, Layan vai à casa do namorado e Marian se aproveita disso. Noaf e Dina se sentem arrependidas e acham que Marian está indo longe demais. Hania descobre que elas estavam armando um plano, então Noaf e Dina contam o que Marian pretende fazer. Hania fica preocupada pelo que o irmão de Layan pode fazer por ter uma arma. As três tentam convencer Marian a desistir do plano, mas ela vai até o fim e envia a localização da casa do namorado de Layan ao irmão dela. A inspetora descobre o contato do pai de Layan e liga para informar que ela não está na escola. Enquanto os pais conversam com a diretora, o irmão de Layan vai atrás dela armado. Chegando lá, o cara acha que Layan foi desonrada e acaba atirando. Enquanto Hania, Dina e Noaf estão arrasadas, Marian se sente satisfeita por sua vingança. Esse é o final da primeira temporada. Se gostou, não esquece de se inscrever e comenta aqui embaixo. Descanse em paz, Layan.